O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nem todos acreditaram em Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho de ontem, alguns pediam para ele sinais para que acreditassem nele. E até diziam: se tu és o Messias, dize-nos abertamente, fala que tu és o Messias, para nós acreditarmos. Realiza alguma obra para que nós realmente tenhamos a certeza de que tu és o Messias. E Jesus lhes diz: mas as obras que eu realizei dão testemunho de mim. Vocês deveriam acreditar, se não pelas minhas palavras, mas vendo as obras que eu realizo. E Jesus continua falando para nós neste trecho do Evangelho de hoje, dizendo que ele veio a este mundo enviado pelo Pai. E diz o evangelista João que ele exclama em alta voz, grita para todos aqueles que estão próximos ouvirem bem a sua palavra: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem ouve a palavra de Jesus está ouvindo o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Porque ele veio a este mundo como luz, a luz para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Portanto, Jesus é a luz que veio ao mundo, enviado pelo Pai para iluminar a nossa vida, a vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que se deixam conduzir por Ele. Jesus vem para trazer a luz para nós. O contrário da luz são as trevas que significam o pecado. Significa estar sem rumo, sem direção,
não saber para onde ir. A luz nos faz ver a verdade, a luz nos faz ver o caminho a seguir. A luz nos dá a segurança. E Jesus é justamente aquele que vem para nos dar a segurança e a certeza de que nós estamos indo no rumo certo, para que nós caminhemos com decisão, com firmeza, na certeza de que se nós estamos seguindo, nós com certeza chegaremos ao Pai. E quem acredita nele está acreditando no Pai. E Jesus nos diz ainda palavras de conforto para nós. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus não veio como o juiz, Jesus veio como o Salvador. Jesus veio trazer a vida. Portanto, nós devemos nos aproximar de Jesus com essa confiança de que Ele quer nos salvar, que Ele quer nos dar a vida. Nós devemos descobrir na pessoa de Jesus o rosto misericordioso do Pai, como nos ensinou o Papa Francisco no ano da misericórdia. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Veio manifestar a todos a salvação, a vontade do Pai, que é uma vontade salvífica. A vontade do Pai é que todos nós encontremos o caminho da vida. E encontrar o caminho da vida significa observar o mandamento. Os mandamentos que nós recebemos de Deus, a palavra de Jesus, nos dá a certeza de que, através da observância da sua observância, nós alcançaremos a vida eterna. A palavra de Deus deve então ser a luz para nós, e que, confiando no Senhor Jesus, aquele que foi enviado pelo Pai, nós tenhamos a certeza de que nós realizaremos aquilo que é o projeto do Pai, o projeto de salvação, de vida para todos nós. Por isso, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós nos aproximamos dos sacramentos, nós estamos nos aproximando da fonte da vida. Às vezes as pessoas têm um certo temor quando se apresentam para o sacramento da reconciliação, ou como nós dizemos também da confissão. Às vezes as pessoas têm um certo temor, um certo receio, como se fossem para um tribunal onde serão julgados. Aproximar-se do sacramento da reconciliação, a própria palavra diz, é reconciliar-se com Deus, é reconciliar-se com os irmãos. O sacerdote que está ali, ele não está para julgar os nossos atos, nem para condenar-nos pelos nossos pecados. Não, o contrário. Ele está ali para absolver, para administrar, podemos dizer, a misericórdia do Pai. Se nós nos aproximamos deste sacramento com esse desejo de reconciliação, com desejo de conversão,
este sacramento se torna de fato para nós salvação, vida. Nós vamos receber a graça de Deus. E não devemos ter medo de manifestar o nosso pecado, de maneira alguma. Às vezes as pessoas, por temor, por medo, guardam pecados para quase toda a vida, simplesmente com medo ou com vergonha de manifestá-lo. Não tem por que temermos de manifestar o nosso pecado, de maneira alguma. Se nós manifestamos os nossos pecados e arrependidos, Deus nos perdoa, porque Jesus veio a este mundo justamente para isso, para nos perdoar, para nos levar ao Pai. Por isso nós devemos nos aproximar desta fonte da graça, que é o próprio Jesus Cristo, e esta graça que Ele nos dá, Ele o faz através dos sacramentos. Portanto, todos os sacramentos da igreja são fonte de graça, de reconciliação e de salvação para nós. E reconciliados com Deus, reconciliados com os nossos irmãos, vivendo numa comunidade de fé, então nós temos todos os recursos necessários para caminharmos na santidade e cumprirmos a nossa missão, a nossa vocação de anunciar e de testemunhar o próprio Cristo. Os Atos dos Apóstolos nos falam da missão dos discípulos de Jesus. Estamos lendo nestes dias este livro dos Atos dos Apóstolos, que narram tudo aquilo que os apóstolos fizeram após a volta de Jesus para o Pai. Eles saíram para anunciar, para testemunhar aquilo que eles viram, ouviram, para testemunhar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E assim, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais, nos dizem hoje os Atos dos Apóstolos. Barnabé e Saulo são dois dos principais anunciadores desta palavra. Foram a Antioquia, anunciaram a palavra, numa comunidade que começou a crescer, a florescer, e através do anúncio do testemunho destes apóstolos, a igreja começa a crescer sempre mais, a formar novos discípulos, a constituir lideranças dentro daquela comunidade, para que o Evangelho de Jesus Cristo se espalhe sempre mais. Paulo e Barnabé são designados para uma outra missão. A comunidade os envia. Invocam o Espírito Santo, fazem orações, jejuam, e através da oração da comunidade, o Espírito Santo se manifesta e eles recebem esta missão de ir para outro lugar para anunciar também Jesus Cristo. É muito importante para nós termos esta consciência de que somos membros de uma comunidade cristã, de uma igreja. E que quando nós vamos anunciar Jesus Cristo, nós vamos em nome de uma igreja, enviados pela igreja, para evangelizar, e evangelizar com força, com poder e com autoridade. Devemos ser enviados
pela comunidade cristã. Nós não podemos ir em nosso nome, portanto não basta colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair por aí falando. Em nome de quem? Com autoridade de quem? Porque nós corremos o risco de falar de nós mesmos. Corremos o risco de depois formarmos uma seita ou uma igrejinha para nós. É necessário sempre irmos em nome de uma comunidade, em nome da igreja, com a força do Espírito Santo, para que assim nós testemunhemos de fato Jesus Cristo, anunciemos o Senhor e não a nós mesmos. A igreja precisa sempre de novos missionários, de pessoas que, como Paulo e Barnabé, colocam toda a sua vida à disposição de Deus para levar a boa nova da salvação, para levar esta palavra que deve ser luz, deve ser vida, para que nesta palavra e no anúncio desta palavra as pessoas encontrem conforto, encontrem esperança. Conversando com algumas pessoas que fazem distribuição de comida, de alimento para as pessoas necessitadas, que infelizmente são muitas em nossa cidade, e essa pessoa me relatava que algumas pessoas dizem: fale para nós da palavra, anuncie para nós a palavra. Antes de receber o alimento, algumas pessoas pedem a palavra, porque precisam de esperança, precisam de conforto. As pessoas buscam a Deus. Então, nós tenhamos sempre em nosso coração esta fé, esta luz, o próprio Jesus, que deve nos impulsionar para sermos hoje, nesta situação em que vivemos, instrumentos de Deus, levando a paz, a esperança para aqueles que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.